Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar e para engrandecer o nome do Senhor. E nós queremos pedir no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa assistir e receber a nossa adoração nesse instante. Assiste as nossas vidas, ó Deus, com o teu cuidado, com o teu poder e a tua graça. Usa o ministério de louvor. Nessa noite o Júlio, Marcos, Tiago, Antônio, Vitor, Irmã Regina, como instrumento do Senhor, para que as canções que sejam tocadas sejam, ó Deus amado, agradáveis aos teus ouvidos e possa tocar os corações. Que cada um que entrou aqui nessa noite tenha uma disposição mental e no coração de ouvir a voz de Deus. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor me use como instrumento para fazer isso, ó Deus, falar o que o Senhor deseja falar. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando à tua igreja. Tudo aquilo que vier do meu coração para falar e que seja de mim mesmo, pode retirar e que a igreja não escute. Mas que ela possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Tanto nos louvores, como nas orações, como na leitura da tua palavra, como na pregação. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, com os quais nesse dia, porventura, nós te magoamos. Se foi alguma palavra que nós falamos que te entristeceu, perdoa, Pai. Se foi algum pensamento que nós tivemos que magoou o Senhor, nos perdoa, Pai. Se nós fizemos algo que foi contra a tua palavra, ou se deixamos de fazer algo que só queria que fizéssemos, nos perdoa, Deus. Nos ajuda a andar, ó Deus, na tua presença e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa toda a tua igreja, os que estão aqui, os que ainda virão. Recebe nossa oração nessa noite, a nossa adoração. Nesse instante nós oramos por a vida do André, que hoje se internou e que quarta-feira estará se submetendo a uma cirurgia. Senhor, coloca a tua mão sobre a mão do médico. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu servo. Que seja uma cirurgia bem sucedida para a glória de Deus. E ele possa sair daquele hospital sarado, curado, para a glória do Senhor. O Senhor criou a medicina. A medicina foi o Senhor quem criou. Instrumentaliza, Senhor, médicos, anestesistas, enfermeiras, todos que vão estar cuidando dele, para que ele sinta nessas pessoas o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, e abençoa outras pessoas que estejam entre nós, porventura enfermos ou enfermas. Pessoas, ó Deus amado, que precisam, ó Deus, do favor do Senhor e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos. Cura o enfermo, o ferido. Liberta o cativo e o oprimido. Faz enxergar aquele que não está enxergando, ó Deus amado. Principalmente aquele que está cego espiritualmente. Abre os olhos daquele, ó Deus, que está cego, daquela que está cega. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite recebe a nossa adoração. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E a igreja diz: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que nos chegou ainda, que tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, viste que como assombrosamente maravilhoso te formaste. As tuas obras são admiráveis.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Seus olhos se viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles sempre determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escâbado perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreces o ódio consumado, cada vista do inimigo de cá. Vamos ler todo mundo os últimos dois, tá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, te damos graças, ó Pai, pelas tuas maravilhas no nosso meio. Abençoa o teu povo, cada um aqui presente, cada família aqui representada, cada um que também não veio hoje, ó Pai. Abençoa que esses momentos sejam momentos de louvor, de adoração na tua presença, e que abençoa cada um que fará parte aqui da liturgia, dos louvores, da ministração da palavra, Senhor Deus. As salinhas lá em cima, com as crianças, as professoras, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
sem teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Irmãos, nós vamos meditar nessa noite no livro de Filipenses. Abra aí, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. De número 10. A partir do 10. Começa aqui do 10, tá? Não, do 10, isso. Do 10. E nós vamos até aquele capítulo clássico e tradicional que todo mundo sabe. Talvez você não sabe a referência bíblica, mas você sabe desse versículo. Você pode nem saber a referência bíblica dele, mas você sabe dele que você já ouviu. Quer ver? Quer ver? Mesmo quem visita, quem está com ele, quer ver? Quando eu começar ele, você sabe? Ó, tudo posso. Qualquer pessoa sabe. Se você conversar com qualquer pessoa que nem crente é, você diz, tudo posso ele naquele que me fortalece. Ele nem conhece, talvez nem texto da Bíblia, não sabe nem onde é que está na Bíblia, mas ele conhece esse versículo. Mas vamos ler desde o 10, tá bom? Vamos lá? Toda a igreja. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto porque aprendi a viver contente em toda e qualquer adiante. Tanto sei estar, como também sei estar honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu quero só, depois, eu não sei se o David consegue, provavelmente consiga, viu, David? Pegar uma tradução aí que diz, eu acho que no versículo 12 tem a expressão instruído, ao invés de já tenho experiências. Quem encontrar a versão, a palavra instruído. Tá certo? Só para depois a gente, porque isso vai ser importante na meditação. Irmãos, todo mundo quer ser feliz. Se eu perguntar, quem quer ser triste? Quem quer ser infeliz? Ninguém. Ninguém. Se eu perguntar para qualquer pessoa, todo mundo quer o quê? Quer ser feliz. Ninguém gostaria de ser triste. Todo mundo quer ter com fartura. Todo mundo quer viver bem. Quem que gosta de não viver bem? Todo mundo quer viver bem. Quem é que não gosta de ter sobrando até para repartir? Todo mundo gosta. Quem é que não gosta de ter alegria, ter saúde? Todo mundo gosta. Porque todo mundo quer ser feliz. Quando a pessoa coloca num carro, num painel do carro, na verdade atrás, na parte de trás do carro, ou coloca numa moto, ou em algum lugar a expressão, tudo posso naquele que me fortalece, indiretamente, ela está dizendo que ela acredita que ela pode conseguir tudo. Que ela pode com Deus conseguir tudo. Pode conseguir com Deus vencer todas as barreiras, vencer as lutas, vencer as enfermidades, vencer as dificuldades, vencer os problemas, vencer as barreiras. Ela está dizendo isso. O que ela está falando é isso. Tudo posso, ela está dizendo, olha, e alguns vão dizer assim, se eu tiver um pensamento positivo, se eu pensar positivamente, eu me esforçar, né? Vai muito para o lado humano, quem pensa assim. Mas outros dizem, não, eu acredito num Deus que pode me dar tudo e fazer tudo na minha vida. Mas por que ela diz isso? Porque ela gosta de ser feliz e ela quer ser feliz. Ela não diz isso de mal, ela diz isso porque ela quer ser feliz. E todo mundo quer ser feliz. Ninguém não quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Só que esse texto que nós vamos estudar hoje, eu quero estudar ele de ponta cabeça. Ou seja, diferente do que a gente normalmente entende. Você já sabe que eu já falei aqui, você já aprendeu em algum canto, em alguma pregação na internet, ou em qualquer canto, que esse tudo posso naquele que me fortalece, não é poder todas as coisas, você já sabe. Eu não vou chover no molhado. Dizer para vocês, você já sabe. Você já sabe que tudo posso naquele que me fortalece, né? Que porque eu sirvo a Deus, eu posso ter tudo. Você sabe que isso não significa. Então não vou dizer isso para você, porque você já sabe. Eu quero seguir outra linha desse texto, que é muito mais rica, que vai nos ensinar muito mais. E eu quero usar para esse aprendizado 4 palavras. Guarde aí no coração 4 palavras que eu vou usar para esse ensino nessa noite. O primeiro deles é aprender. Guarde isso. Aprender. A segunda palavra é obter ou ter sabedoria. A terceira é, encontrou, David, a versão? Pronto. Bota a versão aqui, só deixa ela aqui. Ótimo. Pronto. É a ACF. Essa é perfeita, porque no original a palavra que mais se aproxima é essa aqui. Na outra tinha o quê? Era obter experiência, era? Era uma palavra mais ou menos assim, alcançar experiência. Na minha aqui tem, peraí, eu digo já. Já tenho experiência. Pronto. Já tenho experiência. Essa aqui é melhor. Estou instruído. Essa é melhor. Mas vamos lá. Então eu ia falar. Primeira palavra, aprender. A segunda palavra, saber. Guarde isso, ou obter sabedoria. A terceira, ser instruído. Por isso que eu mandei botar essa versão. Estar instruído. E a quarta, ter contentamento. Como é ministrando a palavra, para você aprender nessa noite, isso com Deus, não comigo, vamos lá. Qual é a primeira palavra? Aprender. Repita aí. Aprender. Isso, um de cada vez que eu vi que foi um tumulto, não, todo mundo querendo falar, né? Vamos lá. Aprender, diga aí. A segunda, obter sabedoria, diga aí. Obter sabedoria. Ou saber. A terceira, ser instruído ou estar instruído. E a quarta, ter contentamento. Não é bem uma palavra, é uma locução verbal, né? Ter contentamento. Eu quero seguir a meditação nesse texto a partir dessas 4 palavras.
Porque essas 4 palavras são a chave desse texto. Para a gente entender o que está dito aqui pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ele está preso. E certamente ele já sabia da sentença de morte. Ele já sabia que morreria. E sabia também como morreria. Então quem está falando isso aqui não é uma pessoa que a vida está tudo bem. Talvez lá ele estivesse passando necessidade. O critério de prisão para o apóstolo Paulo não foi bem como é hoje não. Até porque hoje há os direitos humanos e eles tentam proteger a dignidade humana. Aí, por exemplo, a pessoa não pode ser presa de qualquer forma, ainda que não se alcance a dignidade humana, mas eles tentam pelo menos preservar. Naquela época não tinha isso não. Nós não vamos muito longe. Vocês sabem que eu acho que foi Raquel de Queiroz, se eu não me engano, era lá na 10ª Região Militar, por ali, que ela ficou um tempo presa, se eu não me engano foi ela ou foi ela. Não foi lá? Foi onde? No quartel do governo, né? Ela ficou presa e era um negocinho cubículo, onde ela sofria lá dentro. E isso eu não estou falando de 1000 anos atrás, não. Ela sofria lá. Paulo ficou preso no local onde provavelmente a prisão que ele ficou, nos últimos momentos de vida, ele nem em pé conseguia ficar. Que era como se fosse um beco numa caverna, como se fosse uma caverna. Ele ficava com os pés algemados e as mãos algemadas. Para ele ficar lá sem sentir dor no corpo, nas costas, ele tinha que ficar sentado. E era provável que por aquela prisão que ele estava, passava até água rasa. Então ele escreve uma carta, e teve pessoas que ajudaram ele a escrever. No fim da vida ele já pediu auxílio de pessoas para escrever. Talvez alguma amizade que ele conseguiu lá preso em Roma, ou então de alguma forma alguém que o ajudou. E o texto vai falar até o nome de um deles. Mas a Bíblia nos fala e nos narra isso. Então a vida de Paulo não estava bem. Um homem que está passando por isso, talvez passando necessidade até de saúde, porque certamente na condição onde ele estava preso, provavelmente a saúde dele não era boa, era debilitada. Talvez até fome passasse, ninguém sabe como era o cuidado dele. Doente, com fome, sendo afligido, com a sentença de morte já determinada. Olha o que é que ele diz. Sei estar, vamos para essa versão, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em abundância como a padecer necessidade. Ele está escrevendo a realidade. Ele diz, eu sei como é que é isso. Ele diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu quero entender com vocês esse texto a partir das 4 palavras. Vamos para a primeira? Hoje eu não fiz nem esboço, irmãos. Nem esboço. Se tiver esboço, alguém que vai copiar aí. Hoje eu disse, eu não vou levar esboço. Eu quero falar o que o Senhor falar ao meu coração. Por isso que eu guardei a síntese do esboço aqui na mente e vou falar aquilo que Deus dirigiu meu coração para falar. A primeira palavra qual é? Qual é a primeira palavra? Aprender. Guarde isso no coração. A grande dificuldade que nós temos enquanto crente é ser alunos. A grande dificuldade que a gente tem enquanto servo e serva de Deus é ser aluno ou ter disposição para aprender. E aprendizado não acontece num momento qualquer da nossa vida. É em toda a vida. O aprendizado é um processo que ele é longo na nossa vida. O aprendizado é um processo que ele é contínuo na nossa vida. O aprendizado é um processo na nossa vida que não é estanque. Ele acontece no decorrer da vida, até a gente adquirir algumas coisas que Deus deseja que a gente adquira. Principalmente com o aprendizado da experiência daquilo que a gente passa, das dificuldades, com o aprendizado na experiência com Deus, no relacionamento com Deus, com o aprendizado das Escrituras, com o aprendizado das circunstâncias que nos cercam. Deus quer que a gente aprenda. E tendo aprendido, a gente atinja uma coisa chamada maturidade cristã. O que Deus quer, acima de tudo, é que esse aprendizado na nossa vida, que ele vai decorrer das nossas lutas e vai decorrer
de todas as batalhas e também dos ensinos que Deus nos dá, das experiências, da palavra de Deus, Ele quer que a gente adquira maturidade. Quando Paulo escreve esse texto aqui, ele adquiriu maturidade cristã. Ele é uma pessoa espiritualmente madura, que é o desejo que Deus tem para todos nós. Nesse momento de vida, Paulo é uma pessoa madura. Paulo é uma pessoa que adquiriu aquilo que era necessário na vida cristã. Poderia adquirir mais coisas? Claro, porque não tem fim. E ainda não estava morto, ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo. Tanto é que quando ele escreve lá para Timóteo, ele diz: Timóteo, eu quero que você faça o seguinte, ó, manda vir o pessoal ter comigo, manda ele trazer os pergaminhos. Um homem com a sentença de morte marcada ainda queria aprender. Manda ele trazer para mim os pergaminhos. Talvez eu e você, se estivéssemos no fim da vida, a última coisa que a gente leria era a Bíblia. A gente ia se despedir de todo mundo, aproveitar a vida, fazer aquilo que nunca fez, curtir. Se soubesse que estava marcado o dia da nossa morte. Paulo não. Paulo, com a sentença de vida de morte já determinada, ele diz o quê? Que eu quero aprender. Manda para mim os pergaminhos. Você vai ver lá na carta 2 Timóteo. Quando ele diz, manda para mim os pergaminhos. É aquele texto que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele já está no fim da vida ali. A sentença está marcada, falta pouco tempo para ele ser executado. E ele declara isso. Então Paulo aprendeu. E eu falava, a grande dificuldade como crente que eu e você temos é aprender com as coisas que nós enfrentamos. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração nessa noite, primeira coisa é toda a adversidade que vem sobre a sua vida, que vem sobre a minha vida, toda e qualquer. O primeiro objetivo de Deus em permitir que ela venha sobre a nossa vida é para que nós aprendamos. O primeiro objetivo, apesar de ser o primeiro em tese, não é que eu e você soframos, às vezes a gente sofre. Não é que eu e você passamos por restrições, ainda que passemos. Não é. O primeiro objetivo da aflição na nossa vida, o primeiro, é que nós aprendamos. É de ensinamento. E todo ensinamento, gente, é para o bem, não é? Não é algo ruim. Todo ensinamento é para o nosso bem. Então, primeira coisa que tem que acontecer na minha vida, a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida, quando a gente passar por aflição, guarde isso no coração, é o quê? Aprender. E Paulo está dizendo, eu aprendi. Então ele está me fazendo outra afirmação, porque na lógica dialética, toda afirmação tem uma negação. Por exemplo, fulano é bonita, então estou dizendo que ela não é feia. Isso é a dialética do português ou de qualquer língua, né? Fulano é alto, significa que ele não é baixo, não há dialética. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu aprendi. Aí então ele está me dando outra informação, qual é? Houve um momento na vida que ele ainda não tinha aprendido. Houve um momento na vida que ele passou que ele ainda não tinha aprendido. Naquele contexto ali que ele escreve, ele aprendeu. Eu aprendi. Mas houve um momento em que ele não tinha aprendido. Ele está dizendo o quê? Para nós, hoje, e falou para Filipenses, as circunstâncias da vida me ensinaram. As circunstâncias da vida que eu passei, tudo que eu passei, elas me ensinaram. Toda a luta que você passar, diga aí para o seu irmão do lado, ela tem uma primeira finalidade, é que você aprenda. E qual é a finalidade final? Que você amadureça. A primeira é que você aprenda. A segunda, que você amadureça. Que você fique uma pessoa madura espiritualmente. Por isso que Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, coloca aqui, David, por favor. Eu acho que é o 13 ou 13:12, é por aí. Quando ele diz assim, ó, quando eu era menino, procurei para mim. 1 Coríntios 13, pode descer mais. É mais, não, é mais abaixo, pode ir. Vai mais. Quando eu era menino, perfeito. 11, quase que eu acerto, né? Vamos lá, igreja toda. Quando eu era, falava como, sentia como, pensava como, mas logo que eu cheguei a ser homem, mas tem uma versão que é melhor. Desisti das coisas próprias de menino.
que é que ele está falando? Quando eu era menino eu pensava, eu falava, eu sentia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, ele está falando de alguém que amadureceu na vida cristã. Eu desisti dessas coisas de menino. Sei lá, quando é novo convertido, alguém magoou você, você fica magoado, não quer falar com ela, fica sentido, né? Fica sem falar um tempo. Aí depois você vai amadurecendo. Daqui um dia a pessoa fala, isso nem trabalho, você não fica nem mais magoado. Por quê? Porque você não fala, não sente e não pensa mais como menino. Você desistiu daquela meninice. Você desistiu daquela meninice. Como tu é menino? Tu tá pensando isso? Você desistiu de ser assim. Mas você não desiste assim, ó. É um processo na nossa vida. E como é que a gente atinge esse processo? A gente vai vivendo, vai enfrentando as dificuldades, a gente vai aprendendo para poder amadurecer. Para na nossa vida, a gente depois de maduro espiritualmente, a gente conseguir enfrentar as situações da vida de maneira que ela não nos abale mais. Ah, fulano pegou um câncer. Foi. Tudo bem. As nossas vidas estão na mão de Deus. Ah, fulano pegou uma doença que tu não tem cura. Não. Eu creio no Deus que pode curar. Se Ele quiser, Ele me cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Já pensou você chegar a esse estágio de vida? Chegar a esse estágio de vida. Jó, teus filhos todos morreram. Foi. O Senhor deu. O Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou isso? Eu não sei se eu contei para vocês essa história. Aqui eu já contei, vou repetir. Na primeira igreja que eu fiz parte, logo quando eu me converti, fui convertido em 88, 89, alguns anos antes, tinha ocorrido um acampamento nessa igreja. Eu lembro até para onde tinha sido o acampamento. Porque no ano que eu fui para o acampamento, no ano seguinte que eu organizei acampamento, 2 anos, foi nesse mesmo local. O acampamento foi em Pentecostes, numa escola. Do lado dessa escola tinha um açude. Só que alguns anos, uns 4 ou 5 anos antes de eu organizar esse acampamento, tinha tido um acampamento naquele mesmo lugar. E o pastor foi à casa do pai de um jovem, dizendo assim, deixa ele ir com a gente para o acampamento. O pai não queria, relutou, mas deixou, porque o pastor pediu. Esse jovem tinha um marca-passo. E foram fazer uma brincadeira lá nesse açude, do lado da escola. Vamos baixar para quem aguenta mais, vamos baixar. Aí daqui a pouco alguém chega e diz assim, o almoço. E saiu todo mundo. E aquele rapaz estava brincando. Não sentiram a falta dele. Foram para o almoço. Depois começou 1 hora da tarde, 2 da tarde, começaram a sentir falta, foram procurar onde estava brincando, ninguém achou. Aí desesperou todo mundo, foi procurar. Acharam o corpo dele no outro dia. Ele tinha sentido uma dor por causa do marca-passo e morreu. Acabou o acampamento. Voltou para casa. Agora, como o pastor vai dizer para aquele pai que não queria que o filho fosse, que o filho dele morreu? Pensou? Como? Vai contar como que morreu seu filho? Você não queria que ele fosse, seu filho morreu. Como que eu digo negócio desse, gente? Pensa a situação do pastor. Que foi pedir o pai deixou, mas agora o pastor vem com a notícia, seu filho morreu. Sabe, pensou a situação? Mas o pastor tinha que dizer e foi lá. E disse, eu não vou enrolar muito não. O pai parece que já sentiu, já sabia disso. Seu filho morreu lá. Sabe o que foi que o pai disse? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, é um filho. É um filho. E é muito difícil para aquele pai que não queria nem que ele fosse. Mas para um pai dizer isso é um grau de maturidade cristã que a gente não consegue nem entender. Qualquer outro pai se rebelar, você foi o culpado, você levou meu filho. O pai não falou nada, só disse, Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o objetivo na nossa vida do aprendizado cristão. Esse é o objetivo na nossa vida do aprendizado cristão. Ou seja, a gente passar por situações para que elas nos ensinem. As situações nos ensinem e amadureçamos. Então é para isso. A experiência de aprendizado ela é constante. Paulo chega um momento da vida que ele diz, eu aprendi.
Vamos adiante. Eu quero meditar com vocês na segunda palavra. Qual é a palavra que eu falei para vocês? Diga aí para mim. É o quê? Saber ou adquirir sabedoria. Vamos para o versículo. É no 12 que ele diz? Sei estar, como é que ele diz? Pronto, 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E assim ele vai. Sei. Preste atenção. Eu quero aprender com vocês hoje, juntos. Sei significa adquirir capacidade. Preste atenção. Saber significa adquirir capacidade. Ele diz, eu sei estar. Engraçado nessa expressão, locução verbal, não. 3 verbos. Sei estar abatido. É uma locução verbal, né? Sei estar abatido. Eu lembro que quando eu gosto muito de matemática, e eu namorei uma menina, primeiro namorado, eu acho, quando eu estava na igreja, e ela não era muito boa em matemática, ela ficou de recuperação, e ela só não era boa em matemática, como ainda não gostava, aí mesmo o negócio complica. Você não saber, e você ainda não gostar, aí o negócio fica difícil. A primeira coisa que eu disse para ela, eu digo, eu posso ajudar você a recuperar sua nota. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é, você tem que aprender a gostar. Essa é a primeira coisa. Se você não aprender a gostar, você não vai aprender matemática. Eu disse para ela, você tem que aprender a gostar, porque se você não gostar, nem adianta. Nem adianta você estudar, porque você não vai aprender. Você tem que aprender a gostar. Se esforce para gostar. Aí eu comecei a estudar isso com ela. Resumindo, ela passou odiando. Mas o que eu quero falar é sobre isso. Eu quero falar que antes de terminar o ano, aquela matéria ela sabia. E tem um negócio muito fantástico na vida da gente quando a gente sabe. Quando a gente sabe de uma coisa, o Ademar deve ter experiência nisso, porque ele lida com isso e ele ensina, ministra curso. Tem coisas que ele sabe que ele não precisa rever, porque a experiência prática, o aprendizado já deu essa capacidade dele, ele sabe. Ele não precisa nem rever porque ele sabe. E muitos aqui, a Leocádia na área dela, tem coisas que ela já sabe. Por quê? Porque ela foi aprendendo, hoje ela já sabe. Ela adquiriu a capacidade. Ou seja, ela já sabe. Ela não precisa rever aquele assunto, ela já sabe. O aprendizado visa produzir na minha vida e na sua vida o quê? A sabedoria. Ou seja, nós já sabemos. Não temos necessidade de aprender. É claro que a vida é um aprendizado, mas sobre determinada área, eu já sei, eu já aprendi, então eu já sei. Eu não preciso mais rever. Eu tinha um colega, ele era oficial de justiça. Não sei se eu contei, eu conversei com alguém sobre isso essa semana. Ele era oficial de justiça. Ele era do Rio Grande do Sul. O nome dele era Antônio Carlos. Não, José Carlos, do Rio Grande do Sul. Tinha um sotaque assim, gaúcho. Gaúcho diz que a gente fala cantando, né? Gaúcho diz que a gente fala cantando nordestino, mas quem fala cantando é o gaúcho. Mas o gaúcho diz que somos nós, e nós falamos que é ele. E ele falava, eu dizia assim, José Carlos, tu fala cantando. Ele diz, não, quem fala são vocês. Mas vamos lá. E eu conversava muito com ele, e ele queria ser juiz. Aí um dia eu conversando com ele, ele disse, Levi, eu já adquiri um conhecimento de tanto estudar, que eu não estudo mais. Não sei se vocês sabem, juiz tem concurso, 5 fases para o concurso para juiz, 5. Ele disse, Levi, eu não estudo mais para a terceira fase, até a terceira fase. Eu já faço concurso até a terceira fase e passo sem nem estudar, que é a objetiva, que é a subjetiva e que é a peça. Ele disse, eu nem estudo mais. Não é porque eu saiba demais, não. E é também, mas é porque eu já estudei muito sobre isso, então eu já faço. Eu estou caindo só na prova oral, que é a 4ª. Na prova oral ele caía. Quando chegar na prova oral, era reprovado. Ele disse, Levi, eu fiz um concurso lá na Bahia que o cara me reprovou. Ele disse, porque eu fiz uma prova de direito comercial, o cara, tudo que ele me perguntou, eu respondi. Só que a nota é subjetiva, né? Porque alguém perguntando para ele, o cara pode atribuir a nota que ele quiser. Levi, ele me deu um 3. Tudo que ele me perguntou, eu respondi. Ele me deu um 3 na prova. E eu fui reprovado por causa desse 3 dele. Mas eu tenho certeza que eu respondi. Mas é subjetivo, eu não posso julgar o que ele que me dá a nota. Aí, quando passou mais ou menos uns 2 meses, ele chegou para mim, Levi, ele era gaúcho, eu falei, né? Estou me despedindo de você, porque eu estou chegando em casa, passei no concurso para juiz em Tocantins. Gente, eu fiquei tão feliz. Ele era muito simples. Muito.
Uma pessoa assim que tinha esse conhecimento, ter estudado, mas não era vaidoso. Simples. Você conversasse com ele, era um cara simples. Mas eu fiquei tão feliz com essa vitória dele. Por quê? Porque ele sabia, ele já tinha adquirido conhecimento. Ele disse: Levi, eu não estou estudando mais para a primeira, para a segunda, nem para a terceira fase, não. Eu estou estudando agora só para a prova oral. Porque essas três eu já passo, no concurso de juiz que eu passo, eu já passo delas. Eu estou caindo na oral. Já tinha 4 concursos que ele tinha caído na oral. Esse foi o 5º. Aí ele chegou e disse: Levi, tchau, o quê? Estou indo para Tocantins, que passei no concurso para juiz. Estou chegando em casa, era gaúcho. O que é que eu quero falar sobre isso? Você saber, você se prepara, você treina, você aprende em determinadas áreas, no bombeiro, na saúde, o que for. Você aprende de maneira que você já sabe. Acabou, você já sabe. Por quê? Você foi aprendendo. Por exemplo, Marcos aqui na música e Júlio na música. Eu dou uma música, ele descobre o tom que eu estou cantando. Por quê? Porque de tanto praticar, aprendeu. Hoje ele não precisa aprender aquilo, ele sabe aquilo. Aquele negócio que já inculcou. O cara dá um tom, você já sabe. Ele cantou num tom, já sabe um tom. O pessoal diz que aquele Alexandre Pires, ele tem ele tem a capacidade de você dar uma nota, até num copo de vidro, ele diz qual é a nota. Né? Tem um nomezinho técnico para quem é cantor, né? Vocês sabem que é um cara que consegue dizer o tom da música sem nem... Isso. Ele é desse jeito. O pessoal diz que ele... Cara, você dá uma nota aqui num copo de vidro, ele sabe qual é a nota. Porque o ouvido absoluto, porque sabe a nota. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele foi aprendendo. Hoje ele sabe. Paulo diz o quê? Eu sei. A minha vida eu passei passando por dificuldade, por luta. E isso foi me ensinando e eu fui aprendendo. Ele diz que nesse dia que ele escreve aos Filipenses, ele diz o quê? Eu sei. Eu sei estar. Eu não preciso mais disso. Deus fez isso na minha vida. Hoje eu sei estar. Irmão, nesse momento que ele escreve, ele diz, ele adquiriu a maturidade cristã. Ele diz, eu sei estar. Eu sei estar. Eu sei ser instruído. Eu sei por quê? Porque a minha vida, eu enfrentei lutas, eu enfrentei dificuldades, mas hoje eu sei por quê? Porque Deus foi me ensinando e eu fui aprendendo. E quando eu falava sobre aprendizado aqui, a grande dificuldade da igreja, do crente, é perder a chance de, nas lutas que enfrenta, fazer a coisa mais importante, aprender o que Deus está ensinando. Se você, em toda luta que você enfrentar, toda batalha, você guardar isso no coração e você se esforçar para aprender, você vai ver como isso vai ser útil na sua vida. Daqui um dia, você vai saber estar. Você vai saber estar. Por quê? Porque você foi aprendendo e fazendo daquele aprendizado na sua vida algo que você levaria para a vida toda. Então chega um momento da vida de Paulo que Paulo diz, eu sei estar. Eu sei estar batido, como sei também estar em mudança. Eu sei estar doente, como sei estar com saúde. Eu sei estar. Eu sei estar. Por que isso? Porque nas lutas que ele enfrentou, ele usou como instrumento de aprender. Ele foi aprendendo. Quando ele estava lá na prisão, nessa cidade aqui, em Filipe, que os homens chicotearam antes de ser igreja, quando ele foi lá, que você lembra que ele expulsou o demônio daquela mulher, que ele prega para Lídia, aquela vendedora de púrpura, e se converte, aquela que o carcereiro chega, tenta se matar, ele diz, não te faça nenhum mal, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Naquele momento começou a igreja de Filipe. Quando ele estava lá preso, ele estava aprendendo. Ele foi chicoteado, mas ele estava aprendendo. Por isso que ele diz, aprendi. No decorrer da minha vida eu enfrentei lutas. Chegou um momento que eu aprendi. Eu aprendi de tal maneira que hoje eu sei estar. Eu sei estar doente, estar com saúde sem reclamar. Eu sei estar. E é muito importante essa ideia de saber estar. Sabe por quê? Porque tem gente aqui nessa igreja. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou criando uma situação hipotética, que provavelmente tenha. Gente aqui nessa igreja que ainda não foi abençoada com o que está pedindo. Sabe por quê? Porque ela não sabe estar com aquilo que ela pediu. Por isso que Deus ainda não deu. Ela ainda não tem maturidade para ter aquilo que ela está pedindo a Deus. Por isso que ela ainda não recebeu. Você sabia que tem gente e que vai passar a vida toda sem receber aquilo que pediu? Porque se ela receber, ela se transforma? Ela muda? Porque ela não aprende a lidar com aquilo? Ela não aprende a ter, por exemplo, com fartura?
Se ela tiver fartura, ela se afasta de Deus. E Deus não permite que ela tenha fartura. Porque se ela tiver, ela se afasta de Deus. Você sabia disso? Você sabia, eu brincar com a irmã lá da igreja. Ela disse, pastor, como é que o senhor diz isso? Eu digo, minha irmã, pode acontecer. Você pode passar a vida toda passando aflição. Por quê? Porque se você estiver bem, você se afasta de Deus. E eu pergunto para você, você prefere estar bem, estar distante de Deus, se você fosse Deus? Se a pessoa estando bem se afastasse de você, você como Deus, permitiria que ela estivesse bem? Não. Por quê? Você não queria que ela se afastasse. Então você ia permitir que ela estivesse mal, não para sofrer, mas para não se afastar de você. Porque às vezes tem gente que está bem e se afasta de Deus. Tem gente que vai receber o bem, a bênção de Deus que ela está pedindo, vai. Mas quando ela tiver aprendido e souber estar, quando ela souber estar, aí ela vai receber. Talvez você não receba ainda porque você não sabe estar, você não sabe ter o que você está pedindo. E Deus sabe disso, sabe tanto que Ele não está te dando. Até você ter a capacidade de receber, estar preparado para receber. Então o segundo é saber estar. E qual é o terceiro? O terceiro é ser instruído. E o que é que essa palavra, ser instruído, significa? Eu, preparando esse sermão, eu fui buscar o significado dessa palavra, ser instruído, tá certo? Para a gente poder entender um pouco. E essa palavra, ser instruído, vem da palavra grega, mieo, que significa ser iniciado ou aprender um segredo ou um mistério. Presta atenção no que é que Paulo diz. No texto, estou instruído, o que é que ele está dizendo? Eu aprendi um segredo, eu aprendi um mistério na relação com Deus. Ele está dizendo, eu aprendi que Deus nunca me abandona. E ele não só aprendeu. Qual é o passo seguinte? Ele sabe que Deus nunca abandona ele. Ele sabe que Deus nunca abandona ele. E quando a pessoa sabe, a pessoa não teme. O ser instruído significa, no grego, é um dos significados, descobrir um mistério, um segredo que é oculto. Paulo diz, eu estou instruído nisso. Eu descobri um mistério oculto. Ele diz, sabe qual foi o mistério oculto que eu descobri? Deus jamais me abandona. Deus está comigo se eu estiver pouco, ou se eu tiver muito, Ele está comigo. E é mais importante a presença dEle. Deus está comigo se eu estiver com saúde ou doente. E é mais importante isso na minha relação com Deus. Deus está comigo se eu estiver em guerra ou estiver em paz. Eu sei que Deus está comigo. Ele aprendeu um mistério. Por isso que ele fala, eu fui instruído. Eu fui instruído nisso. Então, um passo depois do aprendizado é a sabedoria. É você saber. E um passo depois de saber, ser instruído. Você aprender sobre esse mistério, desse relacionamento, dessa relação com Deus. O que é mais importante. E agora eu quero ir naquilo que eu considero o mais importante desse texto. O texto diz, agora botando outra versão, David. Na outra versão desse mesmo versículo. Isso, volta um pouquinho, volta para o 11. Pronto. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. O que é que Paulo está dizendo? Ele aprendeu a viver com contentamento. Ele aprendeu a viver contente, independente da situação. Mas ele aprendeu, ele sabe e ele foi instruído. Então, ele consegue estar contente. Mas, gente, estar contente não é aquilo que eu e você pensamos. Embora a tradução seja essa na nossa Bíblia. Ter contentamento. Não é. Porque quem é que está contente em estar doente? Letícia, quando você fica doente, você fica contente? Quando você fica doente, você fica contente? É mesmo? Pois, irmão, eu vou passar amanhã na sua casa para você me ensinar esse negócio. Porque eu ainda não consegui ficar contente quando eu estou doente. Quando você leva uma topada, Leocádio, você fica contente? Quem é que fica, gente?
Quando morre alguém da sua família, Ademar, um futuro bastante distante, daqui a 100 anos, você fica contente? Ninguém. Quem fica contente? Então essa palavra eu fui pesquisar. Ela não significa contente, não, o que a gente pensa. Esse contentamento, a Regina perdeu recentemente a mãe. Ela estava contente? Claro que não estava, gente. Quem que fica contente? Que perde uma mãe ou um parente. Quem fica contente? Ninguém fica. Ah, não, é ter contentamento. Não, não é. Não é. A palavra que tem lá é autarquês, no grego. Ter contentamento, viver contente, é autarquês. Ou autarqueia. O que é isso? É isso que você pensa mesmo. É a autarquia municipal do trânsito. Essa autarquia mesmo, essa palavra. O que é uma autarquia? Aquele que tem controle. Ah, agora o texto fica mais claro. Eu aprendi a ter contentamento, eu aprendi a ter controle sobre as minhas emoções, quando eu passo fome ou quando eu tenho com fartura. Eu aprendi a ter controle sobre as minhas emoções, quando alguém me humilha ou quando alguém me exalta. Eu aprendi a ter controle sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, quando alguém me ofende ou quando alguém me elogia. É isso que Paulo está dizendo. Esse contente aqui não significa estar contente, satisfeito, porque ninguém fica satisfeito quando alguém ofende a gente. Ninguém fica satisfeito quando alguém humilha a gente. Ninguém fica satisfeito quando alguém faz injustiça com você. Ninguém. Mas Paulo está dizendo, eu não estou contente nisso, mas eu aprendi a dominar minhas emoções quando alguém é injusto comigo. É isso que ele está dizendo. Eu aprendi a dominar minhas emoções quando eu não tenho comida, eu aprendi a dominar. Satanás quer que eu reclame e me lamente, mas eu aprendi a dominar minhas emoções e eu faço agradecer a Deus. É isso que ele está ensinando. Contente não é ter alegria, é dominar as emoções quando a aflição vem sobre a nossa vida. Paulo está dizendo, tudo posso aquele que me fortalece. Por quê? Porque eu aprendi, eu sei e eu fui instruído, na intimidade com Deus, a saber dominar minhas emoções quando a injustiça vem sobre a minha vida. Quando alguém me lança numa prisão, como foi o caso dele, me prende numa cela, me faz passar necessidade, ficar doente, e ainda no fim das contas, sem eu ter culpa nenhuma, corta a minha cabeça. Eu aprendi a dominar minhas emoções com esse Deus. Eu aprendi a dominar e não deixar que essa injustiça mude o que eu sou. Eu aprendi a não deixar que quem fala de mim mude o meu caráter. Eu aprendi a dominar a vontade de devolver quando alguém é injusto comigo ou me persegue. Por quê? Porque eu fui instruído por Deus, numa intimidade com Ele. E Deus fez na minha vida uma transformação. Paulo está falando, de maneira que eu não deixo que nada que aconteça na face da terra, nada, mude as minhas emoções e nem a minha relação com Ele. Ser contente é isso que Paulo está dizendo. É ter domínio sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a ira, sobre tudo. Por isso que ele diz, eu aprendi a estar contente. Se tem comida, às vezes quando falta alguma coisa na nossa vida, a gente reclama de Deus. Uns até deixam a igreja. Uns até abandonam a fé. Paulo diz, não. Paulo está dizendo, não, eu atingi o estado de maturidade, que isso é pequeno demais para mim. Se faltar comida, eu vou dar glória a Deus. Vou reclamar não. Porque eu entendo na intimidade que eu tenho com Ele, eu não estou contente não. Eu não estou feliz porque está faltando comida não. Ninguém fica. E Paulo está dizendo, eu não estou contente porque está faltando comida não. Mas eu aprendi que que o fato de faltar comida na minha casa, ou na minha vida, não vai deixar que isso mude minhas emoções, ou os meus sentimentos, ou a minha relação com Deus. Não vai. Não vai me fazer blasfemar desse Deus. Não vai me fazer reclamar desse Deus. Não, eu aprendi com Ele a dominar minhas emoções. De maneira que, se tiver guerra, estou tranquilo. Se não tiver guerra, também estou. Se tiver fome, se tiver fartura, também. Ou seja, ele está dizendo, eu vivo num estágio de vida que nada, absolutamente nada, nada. Aí ele escreve lá em Romanos capítulo 2, versículo 31. Nada
pode me separar do amor de Deus. Ele diz, eu vivo um estágio de vida que nada me separa do amor dele. Nada. Nem injustiça, nem perseguição, nem calúnia, nem fofoca. Nada me separa do amor de Deus. Ter contentamento, que ele está dizendo eu tenho um domínio sobre tudo que vier sobre a minha vida. Porque eu aprendi, hoje eu sei, e eu fui instruído a dominar isso. De maneira que vão cortar a minha cabeça, era o pensamento dele. Mas eu não estou com raiva de Deus por isso. Por quê? Porque eu aprendi a viver a vida de maneira que nada que me cerque e que nada aconteça comigo venha mudar a minha relação com Deus. Venha mudar o que eu penso sobre Deus. Achar que ele é injusto. Nunca. O pensamento de Paulo era esse. Porque ele sabia que tinha sido instruído, tinha aprendido, tinha adquirido a sabedoria. E a relação dele com Deus fazia com que ele agora pudesse dizer. Vamos ler juntos? Do 10 em diante. 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está falando da igreja de Filipenses, que mandava ofertas para ele. O qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Ele vai explicar. Pode ir adiante. O 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu explicar esse versículo. Filipenses manda oferta para ele. E ele está dizendo, eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu estou recebendo comida e estava faltando, não. Ele está dizendo isso, não é por isso, ele está dizendo. Porque eu aprendi a viver de qualquer forma. Eu digo isso na minha relação com vocês, eu sou muito grato a vocês. Mas não estou feliz porque está vindo um alimento, não. Ele diz, porque eu aprendi a viver sem um alimento. Ele está dizendo assim, eu adquiri um estágio de vida na minha relação com Deus que se não tiver alimento eu também não vou reclamar. Ele está dizendo, digo isso não por causa da pobreza, ou porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Adiante. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Ele disse, não vai mudar meu sentimento com Deus, nem com ninguém. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, ou seja, fui instruído. Tanto de fartura como de fome. Isso aqui ele disse, fartura ou fome, para mim, ele disse a mesma coisa, não vai me abalar. Assim de abundância como de escassez. Aí ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É o que ele está dizendo? Ele está dizendo, esse Deus aqui, foi nele. Por isso que ele diz, tudo posso, ele diz, foi nele que eu obtive tudo isso. Eu aprendi, eu adquiri a sabedoria, eu fui instruído e aprendi a administrar meus sentimentos em relação a qualquer situação. Foi com esse Deus, por isso que ele diz, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele fez isso em mim. O que Paulo quer dizer com isso? Ele fez essa transformação na minha vida. De maneira que eu posso viver dessa forma diante de qualquer aflição. E esse é o meu desejo para toda a igreja. Para cada crente que está aqui. Que Deus faça uma grande obra na nossa vida, de maneira que a gente vive como esse homem viveu. E nada, absolutamente nada, venha trazer tristeza ao nosso coração. Tristeza vai trazer, mas que isso não mude a nossa relação com Deus. A gente aprenda a estar com o coração firme em Deus, independente do que vier. Que Deus produza na vida de vocês o aprendizado. De maneira que toda e qualquer situação que vier sobre a vida de vocês, esse mesmo Deus possa trabalhar o coração de vocês. De maneira que vocês sejam edificados nessa rocha, que é Jesus Cristo. Júlio, pode escolher um cântico aí com... Cante com o Ministério de Louvor e depois eu faço uma oração por vocês. Isso. Feche os olhos e cante como oração essa canção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Se quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. E nada poderá nos separar, nada
amado, no nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas diante do trono da graça de Deus. Angelina, Hinaldo, Álvaro, nossa irmã Eliaci, Janaína, irmã Maria. No nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre essas vidas e sobre toda a tua igreja. Que haja no nosso coração uma disposição, Pai, para aprender com as adversidades. Nos ensina a sermos bons alunos, Pai. De maneira que as dificuldades, ó Deus, elas não nos afastem de Ti. Antes que estejamos aprendendo para viver mais próximos de Ti, para vivermos com mais intimidade com o Senhor. Nos ajuda, ó Deus amado, a adquirir a maturidade cristã, para que na nossa vida, ó Deus, em tudo nós possamos render graças ao Senhor e ser capaz de dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a ser instruídos pelo Senhor. E nos ajuda, Deus amado, a dominar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações, diante de tudo que possamos passar. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, em nome de Jesus, a adquirir essa maturidade cristã. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra na vida dos que estão aqui à frente e de quem está nessa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, nós precisamos da Tua mão sobre nós. Precisamos da Tua graça, do Teu poder sobre nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos meninos ou meninas na fé, mas sejamos homens e mulheres de Deus. Que deixemos, ó Deus amado, ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, para que vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda e ajuda a Tua igreja em toda aflição pela qual ela passa ou passará. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e que nessa noite a palavra fique guardada no nosso coração e crie raiz no nosso coração. E isso mude a nossa vida. Ouve, Deus, essa é a nossa oração e nós a fazemos agradecidos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Fica de pé aí, receba a bênção, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Thalita, Marta, Helris, Bruno, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te abençoe muito. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o eterno Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. A irmã Regina canta com as mulheres da igreja. Deus, que o Senhor abençoe a todos com a semana cheia de paz, que a presença do Senhor possa envolver vocês e a mão poderosa dele livrá-los e guardá-los de todo mal. Que a bênção seja assim sobre a sua vida, sua casa e sua família. E nós agradecemos a Deus, no nome de Jesus. Amém.